Olá, me chamo Karine, sou analista de gente e gestão aqui na TOTI e hoje eu vou listar 10 perguntas que os recrutadores adoram fazer em processo seletivo. Ao final deste vídeo você vai entender como respondê-las de forma eficiente, ainda que você não tenha nenhuma experiência profissional. Vamos lá? Pergunta número 1 e normalmente a mais temida. Me conte um pouco sobre você. Aqui você vai fazer o famoso marketing pessoal. Vai contar à pessoa recrutadora, gestora ou gestora da vaga as suas experiências e habilidades. Aqui é importante adaptar o seu discurso ao cargo que você está concorrendo e focar nas informações mais relevantes e que podem te destacar no processo seletivo. Lembre-se de ponderar bem o tempo que você vai usar para se apresentar. Tente não enxugar tantas informações, mas também dê espaço para que o recrutador faça perguntas, para que ele consiga explorar um pouco mais o discurso que você está apresentando. Uma dica muito legal é treinar na frente do espelho, preparar de fato o seu discurso e se preparar para a entrevista o máximo que você puder. Isso vai te ajudar muito na hora de entender as principais informações e o que é mais relevante e importante trazer para essa vaga. Pergunta número 2. Por que nós te contrataríamos? Ou então, por que você quer trabalhar nesta empresa? Essa é a pergunta que o candidato ou a candidata que fez a lição de casa antes da entrevista vai conseguir responder tranquilamente. Sendo assim, a nossa dica é: busque pesquisar sobre a empresa antes da entrevista, antes do horário marcado, como gestora ou a pessoa recrutadora. Tente entender quais são os seus valores, qual é a sua cultura, as suas metas, os seus objetivos. A partir daí, trace os seus objetivos profissionais e tente alinhar esses dois fatores. Como você pode ajudar a empresa e como a empresa pode te ajudar. Uma contratação é uma via de mão dupla. Sendo assim, precisa fazer sentido para a pessoa candidata e para a empresa como um todo. Pergunta número 3. E essa normalmente é direcionada para candidatos que estão em processo de transição de carreira, ou seja, que já atuam no mercado de trabalho há um tempo, em uma área específica e hoje estão tentando migrar para outra área e realizar outras atividades. Este é o momento em que você precisa trazer para a pessoa recrutadora, gestor ou gestora, o exato momento em que você notou aptidão por outras áreas e quais foram as suas motivações. Aqui é importante que você traga um pouco sobre desenvolvimento pessoal, como essa área te agrega, e vá um pouco além da remuneração. Existem muitas áreas no mercado hoje que chamam a atenção dos candidatos por terem uma boa remuneração, bons benefícios, mas é importante trazer uma aptidão genuína no momento da entrevista. Por que ela te chama atenção? Quais são as suas motivações? Aonde essa área te ajuda e como você a desenvolve no dia a dia? Pergunta número 4. Por que você quer sair da sua empresa atual? Essa é uma pergunta delicada e a resposta é mais delicada ainda. Ser sincero durante o processo seletivo é super importante, mas saber preservar o ambiente em que você está inserido no momento faz parte da ética profissional. Sendo assim, tenha em mente, muito claro, quais são as suas motivações e razões para estar buscando uma outra oportunidade, mas tente transparecer e responder a esta pergunta sem expor tanto a sua empresa do momento. Claro, pensando em que as suas motivações giram em torno de algum problema, alguma questão com liderança ou algo do tipo. Se for alguma questão de desenvolvimento, pode deixar isso claro sem medo algum. Diga que está buscando novas oportunidades a fim de desenvolver outras habilidades e estar inserido ou inserida em outros desafios. Pergunta número 5. Qual é a sua maior conquista profissional? Para aqueles que já possuem experiência no mercado de trabalho, é legal que vocês tenham em mente o famoso case de sucesso, ou seja, uma história em que vocês tiveram bons resultados no final. É importante que nessa história a participação de vocês esteja muito evidente. Sendo assim, evitem expressões como a gente ou nós fizemos. Tentem sempre se colocar e falar como primeira pessoa, para que a pessoa recrutadora, gestor ou gestora da vaga entenda o que você de fato fez nessa história. Uma dica muito legal é vocês utilizarem a metodologia STAR, que se resume em situação, tarefa, ação e resultado. Então, qual era a sua situação, qual foi a sua ação, o que você precisava fazer e qual foi o seu resultado. Para as pessoas que ainda não possuem experiência profissional no mercado de trabalho, vocês podem trazer situações e exemplos de algum projeto que realizaram de forma autônoma, ou então projetos acadêmicos, da escola ou até mesmo da vida. Fiquem à vontade para contar situações em que vocês conseguiram se destacar e solucionar o problema. A metodologia STAR também se aplica a essas situações. Pergunta número 6. Quais são as suas principais qualidades e os seus principais defeitos? Ou seja, aquilo que você ainda precisa desenvolver. No caso das qualidades,
Busque feedback de pessoas que convivem com você ou que trabalham com você. Tente entender as habilidades que te destacam, ou seja, você é uma pessoa proativa, comunicativa, possui capacidade para a resolução de problemas? Utilize isso ao seu favor e leve isso para a entrevista. Para os seus defeitos, ou seja, habilidades que você ainda precisa desenvolver, tente você mesmo, além dos feedbacks, mapear as atividades que você ainda tem dificuldade de realizar, como por exemplo, ainda preciso desenvolver a minha capacidade analítica, a minha capacidade de comunicação. E além de trazer o que você precisa desenvolver, traga como você está fazendo para melhorar essa habilidade. Normalmente, a pergunta do defeito é uma pegadinha, e o que nós recrutadores queremos saber é o que você de fato está fazendo para melhorar essa habilidade. Pergunta número 7. E essa normalmente é para quem já tem experiência no mercado de trabalho. Qual é a situação mais difícil que você já enfrentou no trabalho? Essa pergunta precisa ser respondida com um pouco mais de detalhe. Então, quais eram as suas dificuldades? Por que essa situação era difícil? E o que você fez para resolver? Como citamos anteriormente, Metodologia STAR pode te ajudar muito a estruturar essa resposta. Então, qual era a situação? Quais eram as suas dificuldades? E o que você fez para solucionar? Qual foi a sua postura? Muito legal também trazer os aprendizados dessa situação. Caso tenha sido uma situação em que você mesmo se colocou, porque pode acontecer, o que você tirou de aprendizado? O que você fez para não cair nessa mesma situação novamente? Pergunta número 8. Como você lida com prazos apertados? Esta pergunta normalmente tende a explorar um pouquinho mais a sua capacidade de organização e senso de urgência. Até porque, se estamos falando de prazos apertados, estamos falando da necessidade de nos organizarmos para que as tarefas sejam entregues no dia a dia. Sendo assim, busque trazer como você se organiza, quais são os seus recursos e como você faz para lidar com demandas que surgem de última hora ou demandas que precisam ser entregues o mais rápido possível. Tente trazer também o seu senso de prioridade. Como você busca priorizar as suas tarefas? Quais são as formas que você utiliza para organizá-las? Pergunta número 9. Quais são os seus objetivos para o futuro? Normalmente, neste momento, a pessoa recrutadora, gestor ou gestora da vaga estão tentando entender quais são os seus planos para a sua carreira. Sendo assim, tente trazer uma visão a curto, médio e longo prazo. Quais são os cargos que você quer atingir? Existe alguma área que você quer se especializar? Caso você queira estudar ou voltar a estudar, caso já tenha feito antes, conte a eles também. Aqui, se possível, é legal adaptar o seu discurso assim como você fez no começo da entrevista. Tente alinhar os seus objetivos com os valores e objetivos da empresa e até mesmo o cargo que você está concorrendo. Por fim, chegamos à pergunta de número 10. E essa normalmente é a pergunta que fica mesmo para o final. Qual é a sua pretensão salarial? Para responder essa pergunta, é importante que você faça uma pesquisa de mercado antes da entrevista. Hoje em dia, existem muitos sites onde os próprios colaboradores conseguem avaliar a cultura, o formato de trabalho e a forma de remuneração e benefícios. Através dessas informações, você consegue entender em média quanto a empresa paga para o cargo que você está concorrendo e assim consegue alinhar com o que ela normalmente paga e o que você hoje pretende receber para o cargo em questão. Além disso, você pode também fazer uma pesquisa em outras empresas para entender se o que a empresa está oferecendo está dentro do que o mercado normalmente oferece. E aí, gostou? Comenta aqui o que você achou do conteúdo e caso você tenha alguma dúvida, fica à vontade para nos perguntar. Nós vamos responder com o maior prazer. Tchau, tchau e até a próxima!